Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 22 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 21 ao capítulo 24, e aqui a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 21, nós vamos ver já, iniciando aqui na trajetória do povo de Israel, na sua peregrinação no deserto, já como um povo, né? Deus olha e já vê uma nação, um grande, numeroso povo, como ele prometeu a Abraão sobre a sua descendência. Então é necessário nessa trajetória ao deserto e ser instituído, né? Alguns mandamentos, algumas leis, algumas determinações. E o capítulo 21 nós já vamos ver já o início disso. Olha só, estes são os decretos que vocês apresentarão a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais do que 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se ele era casado antes de se tornar escravo, a esposa deverá ser libertada com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao senhor. O escravo, contudo, poderá reclamar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes e em seguida o levará até a porta, até o batente da porta, e furará a sua orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá ao seu senhor pelo resto da sua vida. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiro, pois romperá o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava lhe a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem se casou com uma escrava, tomar para si outra mulher, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário, intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre sem pagar coisa alguma. E aí nós vamos ver os decretos, as regras sobre danos pessoais. Olha como isso é antigo, não é? Quem agredir ou matar uma outra pessoa será executado, mas se for um acidente permitido por Deus, definirá um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em seu altar. Quem agredir seu pai ou a sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer que ele tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de um pai ou de sua mãe será executado. Então nós vamos ver aqui uma lei, né, num ditado mais simples de compreensão: olho por olho, dente por dente, né? Nós vamos ver no capítulo 18 ao capítulo 22 o direito indenizatório. Isso mesmo, né? As indenizações que teria esse direito diante de uma briga, diante de algum delito, né, de algum dano. Depois nós vamos ver
que esse direito à indenização era correspondente à gravidade do dano, né? Então, quando a gente olha para o nosso direito hoje, né, nós podemos ver que ele segue esse parâmetro dado lá atrás por Deus, não é? O direito indenizatório, por exemplo, a gente vê muita coisa hoje, né, que teve o início, né, teve a sua trajetória, teve o espelho aqui nas leis sagradas. E aí você vai ver, né, em todo o capítulo 21, essa questão do direito indenizatório. No capítulo 22, a gente vai ver a proteção à propriedade, o direito da propriedade. Olha só, né? Aqui nós vamos ver que o nosso atual Código Civil se espelhou nas escrituras sagradas. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Então você vê que é realmente uma proteção, né, uma indenização, um cuidado para que o crime, né, o delito não se tornasse prática no meio do povo, né? Então você vê uma punição severa, né, já instituída lá atrás. Se um ladrão for pego em flagrante, olha aqui, arrombando uma casa e for ferido, morto no confronto com a pessoa que matou o ladrão, não será culpada por este homicídio. Mas, se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada desse homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar os bens roubados. Olha a dimensão, não é? Isso nós podemos ver, né, um rigor para com o crime, para com o roubo, para com o homicida, né? Se alguém roubar um boi, um jumento, uma ovelha, um animal e for encontrar vivo este produto do roubo, junto com o ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado, além de restituir o animal roubado, né? Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de uma outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais e das suas ovelhas, né? Então, se eu tenho um animal e esse animal passa para o campo vizinho, para a fazenda vizinha e destrói a plantação do meu vizinho, né? Eu tenho responsabilidade, né? Então nós vemos hoje, né, o nosso direito, né, ele é nada mais, nada menos do que algo, né, que se tinha lá atrás e foi se trazendo até os dias de hoje. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este guarde e eles forem roubados na casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Então aqui a gente já vê algo mais profundo, né? Uma investigação, abre-se aqui quase que um inquérito policial para investigar se houve participação, se houve realmente intenção de roubo ou se aquele vizinho guardador do bem foi só uma vítima, né, naquele episódio. Então, é muitas coisas que vai sendo instituído para quê? Para regimentar aquela convivência, aquele povo, né, que estava
caminhando pelo deserto, rumo até a terra prometida, mas que Deus já olhava para eles como uma nação, né? Nós vamos ver que Deus vai trazer isso. Eles eram um povo escolhido, uma nação santa, né? E Deus vai cuidando nos mínimos detalhes, né, para que eles pudessem, né, refletir a glória de Deus. E aí nós vamos ver responsabilidades gerais traçadas ainda no capítulo 22. E no capítulo 23, depois de todas essas ordenanças, né, a respeito da propriedade, a respeito da indenização, nós vamos ver que no capítulo 23 nós vamos ver um chamado a quê? A prática da justiça, porque não haveria razão de ter todo um ordenamento, todo um decreto, toda lei, se ele não for praticado. Não é verdade? Seria vazio. Quantas leis hoje nós vemos que na prática ela não é obedecida? Então, capítulo 23, nós vamos ter um chamamento, um chamado para que esta lei fosse observada e praticada. Não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas, sendo de falsos testemunhos. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie e perverta a justiça. E não se incline para o testemunho em favor de uma pessoa só, porque ela é pobre. Ou seja, não se deixe influenciar por aquilo que estão falando, porque a pessoa é rica, porque a pessoa é pobre, porque a pessoa é branca, porque a pessoa é preta, porque a pessoa mora no lugar X, no lugar Y, né? Então aqui nós vamos ver uma justiça, Deus determinando que o povo tomasse cuidado para que houvesse uma justiça, né, imparcial, uma justiça que deveria servir para todos e não houvesse privilégio de um em detrimento do outro. Não negue justiça ao pobre e em um processo legal, né? Ou seja, porque a pessoa é pobre, ela não tem direito ao devido processo legal. Nós temos ainda esta guarda no direito, este princípio, né, instituído hoje no nosso direito, que ninguém deve ser condenado senão pelo devido processo legal. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. E isso está no versículo 7 do capítulo 23. Olha só, não explore o estrangeiro. Isso está no capítulo 24, no capítulo 23, versículo 9. Olha só no capítulo 10. Plante e colha os produtos da terra por 6 anos, mas no 7º ano deixe que ela se renove e descanse do seu cultivo. Olha só que coisa mais linda. Não era somente a preservação da propriedade, o chamamento à justiça. Aqui nós estamos vendo o agronegócio já na Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que riqueza que Deus nos proporciona em Êxodo, né? Nós vimos também o descanso necessário para o trabalhador, traçado no versículo 12 do capítulo 24, né? Quase que um início de uma CLT, das leis do trabalho. Olha só, você tem 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não deve trabalhar no 7º dia, ou seja, você precisa de descanso, é necessário. Deus instituiu isso como uma lei, né? Olha só, e aí, dentro de todos esses ordenamentos, Deus novamente frisa uma coisa no versículo 13. Prestem muita atenção em todas as minhas instruções. Não invoque o nome de outros deuses, nem mesmo mencione o nome deles, né? E aí depois,
logo em seguida nós vamos falar das 3 festas anuais. Não dá pra gente ler todo o texto, você pode ler aí, mas Deus fala, né, sobre as festas anuais que o povo deveria observar. E aí você deve pensar, quais eram estas festas? Uma você já lembra, que nós acabamos de falar sobre ela, que é a festa da Páscoa, né? Dos pães sem fermento, simbolizando ali, né, a retirada do povo do Egito, e que eles deveriam fazer por estatuto perpétuo, a Páscoa do Senhor, né? Outra coisa que eles deveriam observar também era a festa das colheitas, né? Dos primeiros frutos, consagrando ao Senhor, né? Aquelas primícias. A outra era a festa da última colheita, no final da safra. Então eles tinham no início e no final da safra. Todas estas festas foram instituídas, né, por Deus ao povo. E as promessas da presença de Deus, se eles obedecessem aos mandamentos, tá? Aqui na palavra, no versículo 23, a partir do capítulo 20. No capítulo 24, que é o nosso último capítulo de hoje, Israel aceita a aliança com Deus. Há uma renovação, há, né, aqui na verdade um novo instituir, um novo declarar. Nós vemos que Deus constantemente lembrava o povo das promessas de Deus, mas lembrava eles da necessidade de guardar a aliança com o Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte do Senhor. E aí nós vamos ver que eles dizem, né, após ser dada a instrução, eles dizem: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E aí Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Depois pegou o livro da aliança, né, onde ele tinha anotado tudo, leu em voz alta ao povo, tá no versículo 7, e mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou, né? Então nós vamos ver essa declaração, não só dos líderes, mas também do povo de Israel. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Colocamos, Senhor, sabe, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que todos os dias queremos olhar para Ti e obedecer os Teus mandamentos. Ensina-nos caminhar aqui nesta terra, porque queremos chegar no céu. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.